Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui nosso primeiro dia de aula de introdução ao Novo Testamento 1, é o terceiro bloco, a terceira parte da aula de hoje. As nossas aulas estão sendo gravadas. Então, vou continuar aqui, meus irmãos, os slides, né, onde tínhamos parado, e vamos concluir. Eu queria hoje já ter dado um pouco dos slides da Síria, a Síria, mas não tem problema. A gente está indo com bastante cautela, sem muita pressa, né? Aqui, ó, o espectro da corrupção asmoneia. A gente vai estudar com mais detalhes, tá? Então, irmã Sônia, leia para nós. Aqui, ó, essa primeira parte. O zelo, 164 a.C., a revolta dos Macabeus. Judas Macabeu lidera camponeses para retornar e purificar o templo, origem da festa de Hanukkah. Isso, vocês talvez já ouviram falar sobre a festa das luzes, que inclusive Jesus cita e João registra no seu evangelho sobre a festa das luzes. Nasce aqui, ó, no período de silêncio profético, na revolta dos Macabeus. Ó, só para dar uma ideia melhor. No slide anterior, a gente não mostrou aqui um ponto de ruptura, porque houve esse sacrilégio de Antíoco Epifânio. Aqui foi o estopim para a revolta dos Macabeus. O povo grego estava querendo impor aos judeus que eles virassem judeus gregos. Só para vocês terem uma ideia, dá um dado aqui, meus irmãos. Muitos sacerdotes, depois do Império grego, começaram a se dedicar mais para o esporte e para a vida, vamos dizer assim, social, do que para o próprio sacerdócio. Muitos levitas e sacerdotes começaram a deixar aquela piedade que eles tinham conquistado lá na Babilônia e depois do Império Medo-Persa, e já que agora a vida dos gregos estava tão envolvente, eles começaram a se envolver. Por isso que Antíoco Epifânio, ao praticar isso, parecia no primeiro momento que ele estaria tendo êxito, ou seja, ele estaria desfigurando o templo, mas havia uns judeus zelosos ali, que se levantam contra ele, criam essa revolta, chamada Revolta dos Macabeus, da onde se origina o livro dos Macabeus. Entendeu? Por isso que é muito interessante essa aula que a gente está tendo. E aqui mostrando um pouco esse momento, tá bom? Aqui, a mistura, aí surge, leia para nós, irmã, essa parte, por gentileza, irmã Sônia. Acho que o slide da irmã Sônia... Opa, pode ler, irmã. A dinastia Asmoneia. A mistura, 142 a.C., a dinastia Asmoneia. A independência é declarada, mas a mesma família assume os títulos de rei e sumo sacerdote, uma abominação contra a lei mosaica. Ou seja, na revolta dos Macabeus, houve, de fato, uma limpeza no templo, mas, ao mesmo tempo, teve um grande problema, porque aqui surge a dinastia dos Asmoneus, mas aqui há uma união entre o sacerdócio, ou seja, sumo sacerdote e rei, que para o judeu piedoso isso era inadmissível, porque um é a vida política, outra é a vida religiosa. O que isso representa aqui para nós, meus irmãos? O poder. Ou seja, mais uma vez mostrando que o poder, quando sobe, mesmo para aqueles que fizeram uma revolta, mas eles não são zelosos, podem corromper. E é aqui onde nasce, vamos dizer assim, uma inclinação dos judeus
para o Império Romano, porque com essa união entre monarquia e sumo sacerdote na mesma pessoa, pela dinastia dos Asmoneu, o que acontece? O próprio povo de Deus começou a ter muitos cismas e que Israel começou a se enfraquecer nessa disputa entre os Seleucidas e os Ptolomeus. E aqui onde os próprios judeus vão pedir ajuda para quem? Para Roma, para ajudar o problema que eles estavam tendo. Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Aqui, último ponto. A colaboração total, 63 a.C. A entrega a Roma. Disputas internas pelo trono asmoneu levam judeus a implorar a intervenção de Roma. O sumo sacerdócio torna-se um cargo político comprado. Então, num primeiro momento, parece que resolveu, né? Mas não resolveu, porque agora tinham Roma como seu novo suzerano, o sumo sacerdócio se tornou político, e é aqui, nesse contexto, que vocês vão ver agora que nasce isso daqui. Olha só que interessante. Nasce... Opa, não nasce... não está aqui. Nasce a família herodiana. Exatamente. Os herodianos surgem como também um braço político para agora, em nome de Roma, para governar quem? Os judeus. Só que quem era a família herodiana? Era de uma família misturada entre judeus com edomitas. Ou seja, um povo misturado, cuidando também do povo de Deus. Percebam, meus irmãos, olha que interessante, quanta coisa foi acontecendo, quanta água foi passando debaixo dessa ponte para a gente chegar no Novo Testamento. Estão entendendo? Mas antes disso, leia esse outro slide para nós, irmão, que a gente já está chegando no final. Ó, a fragmentação de Israel, facções do século I, nascem os fariseus. Os fariseus, a lei, foco primário, a sinagoga, a lei e a tradição oral. Poder, imensa influência econômica e popular. Relação com Roma, resistência velada, focavam na pureza espiritual acima da política de Estado. Olha que interessante, irmãos. Os fariseus, num primeiro momento, eles nascem como uma voz contra Roma, contra o sumo sacerdote que era outorgado por Roma e contra o governo político dos herodianos também, que era outorgado por Roma. Então, num primeiro momento, o grupo dos fariseus, eles são também revolucionários. Agora eu pergunto, e nos dias de Jesus? Eles apoiaram Jesus ou eles foram contra Jesus? Está entendendo? Olha como as coisas vão acontecendo e como as mudanças de ontem não necessariamente são iguais a hoje. Percebem? E os saduceus, quem são? Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Os saduceus, o templo. Foco primário, o templo, os sacrifícios e a aristocracia. Poder. Dominavam o sinédrio político. Relação com Roma. Colaboração total, a religião sérvia, servia à manutenção do poder econômico e político. Olha só que interessante. Enquanto os fariseus estavam preocupados com a palavra, iam contra Roma, tinham um intenso desejo de purificação, os saduceus já eram mais políticos. Pegavam quem, principalmente? O templo, pegavam a aristocracia, ou seja, os ricos, os poderosos da nação. E aqui onde o poder político do Sinédrio estava principalmente com os saduceus. Olha que interessante. Então, um grupo era uma oposição velada contra Roma e o outro grupo apoiava Roma. Tudo escolas do rabinato. Uma defendendo o governo e o império, outros indo contra. Está entendendo? Olha que interessante, né? Quando a gente lê Malaquias e vai para o Novo Testamento,
a gente fica meio perdido, mas por que esse grupo aqui tem essas atitudes? Agora fica mais claro a compreensão, não fica? E o último grupo aqui, os essênios, irmãos. Existiam outros grupos, tá, meus irmãos? Como os zelotes, tá? Que era um outro grupo revolucionário também, tá? Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? Essênios, o deserto. Foco primário, pureza extrema e isolamento. Qumran. Poder, nenhum poder político oficial. Relação com Roma. Fuga e rejeição total. Repudiavam o sacerdócio. Repudiavam o sacerdócio corrompido de Jerusalém. Deu uma travadinha, pelo menos para mim, irmã. Mas o resto deu para entender. Então, percebam, esse grupo aqui ficava no deserto, não queria papo com ninguém. Nem com Roma, nem com aqueles que Roma autorizava, e nem com o sacerdócio. Ou seja, nós buscaremos a Deus do nosso jeito. É interessante, não? Estão entendendo, meus irmãos? Olha aqui, quando vão falar que João Batista ele era um essênio, é por isso, porque podem ver, João Batista, ele tem uma característica bem diferente daqueles sacerdotes daqueles dias, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Nós não podemos afirmar que João Batista era um essênio, mas o lado puritano dos essênios é visto em João Batista. Interessante, não? Então, continuando aqui, ó, palco final, a máquina romana e a família herodiana. Leia para nós, Tomé, por gentileza, aqui a primeira parte. A lente política, Herodes o Grande, um idumeu edomita apoiado por Roma para ser rei dos judeus. Guardem isso, meus irmãos, os edomitas eram inimigos dos judeus. Nesses períodos em que estamos trabalhando aqui, né, em que o povo estava vivendo, um idumeu, ou seja, um edomita misturado com judeu, torna-se o rei dos judeus. O judeu tinha acabado de sair do cativeiro babilônico, tinham tido glória no Império Medo-Persa, tinham tido tolerância no Império Grego, agora, nesse momento do Império Romano, um idumeu ascende-se ao trono dos judeus. Continua para a gente? Tomar, por gentileza. Não tinha linhagem davídica, governava pela paranoia e pela força bruta. Reconstrói e expande o templo para aplacar os judeus e exaltar Roma, criando a maravilha arquitetônica do século I. Então, percebam, meus irmãos, ele lidera sobre a tutela de Roma, mas ele também é um tirano. Guardem isso, meus irmãos. Por isso que ele pratica o infanticídio quando os magos falam que vieram adorar o rei dos judeus. Ora, ele era o rei ou não? Era. Mas por que não foram adorar ele? Era um outro, nascido em Belém. Então, mata as crianças, entenderam? Fica claro agora, irmãos? Agora, percebam, politicamente, economicamente, ele foi alguém que marcou aquela história, porque ele repagina o templo. Aquele templo reedificado por Zorobabel, pelo sumo sacerdote Josué, com as profecias de Azeus, Zacarias, aquele templo, agora ele foi repaginado. O segundo templo foi totalmente reconstruído com Herodes. Tanto é que, historicamente, chamamos até de terceiro templo, ou segundo templo, repaginado por Herodes, ou o templo de Herodes. Percebam, irmãos? Então, ele tentou agradar os judeus de forma política e geopolítica e econômica e religiosa. Tá bom? Tudo bem até aí? E agora, a lente logística, Pax Romana, leia para nós. Tomé, por gentileza. A lente logística Pax Romana. A eliminação das fronteiras nacionais criou um império unificado. A construção das famosas estradas romanas, vias, a proteção das legiões e do direito romano garantiu o trânsito livre de cidadãos e ideias. Por essa razão, por causa da Pax Romana, o evangelho pôde circular livremente, meus irmãos. Tá bom? E é por isso que a gente chega nas palavras de Gálatas 4:4. Leia para nós, Tomé. Leia esse slide todinho. A equação da plenitude dos tempos. Gálatas 4:4.
mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, o crisol babilônico, criou a sinagoga, erradicou a idolatria e formou comunidades baseadas no estudo da palavra em todo o mundo. O motor grego criou o idioma universal koiné e a mentalidade filosófica, permitindo que a mensagem fosse escrita e compreendida por qualquer nação. A máquina romana criou a Pax Romana, as estradas seguras, o livre trânsito de missionários. Joia. Tá bom, meus irmãos? Aqui, ó, e aí temos, né, no Novo Testamento, a dispersão transformada em propagação, né? A diáspora judaica, dor e exílio, ou seja, eles acabaram indo a, né, feito essa expansão, né? Mas, ao mesmo tempo, percebam que nessa diáspora, ou seja, nessa perseguição que vem, o que acontece? Aqui, ó, leia para nós também esse primeiro ponto. A diáspora judaica, dor e exílio. O castigo pelo pecado espalhou o povo judeu, plantando sinagogas em cada grande cidade do império. As viagens de Paulo, o Evangelho. Séculos depois, a igreja primitiva usou essas exatas sinagogas como cabeças de praia para lançar o Evangelho aos gentios. Aquilo que outrora foi castigo, agora se tornou propagação. Tá bom? E última linha, leia para nós, por favor, também. A punição de ontem tornou-se a plataforma de missão de amanhã. O palco está montado. O drama real do Novo Testamento pode começar. E aqui terminamos, meus irmãos. Ficaram com água na boca? Eu estou assim, ó, né? Muita água na boca para passar para vocês aí tudo isso. Tá bom? Então, hoje, essa aula introdutória foi para mostrar todo esse panorama, começando pelo período interbíblico, depois chegando no Novo Testamento, no cânon, e depois chegando nos 4 evangelhos. É isso que a gente vai tratar em Introdução ao Novo Testamento 1. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, Não, pastor. boa leitura do livro-texto, assistam os vídeos, e qualquer dúvida podem me chamar aqui no grupo de WhatsApp, que a gente vai debatendo, a gente vai aprendendo junto. E, irmãos, façam desse momento, eu até digo isso para vocês e para os alunos, né, que desejarem fazer o nosso curso também em EAD, façam desse momento um momento de muito aprendizado, porque a história se repete, irmãos. Quero concluir com essa fala. A gente está vivendo um mundo em barril de pólvoras ou não? O que será do nosso país? Não parece que nós somos aqui Israel, no meio de um mundo dividido, né? Entre Império Americano e China, não parece? Né? Ocidente e Oriente. Mas eu digo sem medo de errar, nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Nada acontecerá que Deus não tenha um plano, um propósito para a proclamação do Evangelho. Então, eu creio que o melhor de Deus está por vir. Eu sei que nós não entendemos, muitas vezes, quando as coisas acontecem. Mas depois fica tudo muito claro, fica tudo muito límpido. Então, assim como Deus trabalhou com esses impérios para preparar para o Novo Testamento, assim é conosco, nessa geração. E assim vai ser para sempre, com o povo de Deus na terra. Tá bom, meus irmãos? Porque nenhuma folha de uma árvore cai, se não for do consentimento do Senhor. Que nós possamos aprender com a história, aprender principalmente com a Bíblia e aprender principalmente com o Senhor, com o Espírito de Deus, para que a gente possa viver tudo que Deus sonhou para nós, tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Fechou, então. Então, Deus abençoe, uma noite abençoada. Querendo Deus, nos vemos amanhã aqui com as ovelhinhas e com os demais alunos, nos vemos na quinta-feira. Amém. Amanhã, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Amém.